O que nós devemos buscar na história? Uma fidelidade aos registros históricos para tentarmos entender as verdades, o que de fato aconteceu ao longo da história, ou argumentos para defender as nossas convicções pessoais. O que te parece? Eu entendo que o cristão ele deva ser sincero na sua busca e nas suas pesquisas, porque o cristão ele deve estar sempre interessado e envolvido com a verdade. Deve ser assim na busca doutrinária, nas escrituras, o que de fato as escrituras ensinam, e deve ser assim também sobre a história. Nós devemos ter sempre uma preocupação em preservar a reputação das pessoas, até mesmo aqueles que já partiram, para não quebrarmos o nono mandamento, e não levantarmos um falso testemunho. Calvino mandou matar Serveto, ou Calvino matou Serveto? Por que a ideia de fazer este vídeo e comentar acerca disso? Porque nós percebemos que muitas pessoas imaginam que atacando a pessoa de Calvino, ela pode manchar a história da Igreja Reformada, da vida dos calvinistas, ou até mesmo da teologia bíblica que Calvino defendia. Quando, na verdade, isso não acontece. Por quê? Porque ninguém é tão apaixonado por Calvino a ponto de imaginar que Calvino fosse um homem extremamente santo, ou inerrante, ou infalível, ou coisa desse gênero. Na verdade, as pessoas que chamamos de calvinistas, né, elas praticamente nem se lembram de Calvino e não pensam em Calvino, né? Elas apenas defendem a mesma teologia bíblica que não só Calvino, mas outros teólogos defendiam também, como Agostinho, Zwinglio, Busser, Beza e tantos outros, né? Mas o fato é que parece que tentam manchar a história da Igreja Reformada ou do calvinismo, tentando macular a imagem de Calvino. Então surgem acusações, e a acusação principal, né, seria que Calvino tivesse matado Serveto. Bem, basta uma pequena pesquisa histórica para entender bem essa situação, né? A resposta disso é não. Calvino não matou Serveto. E Calvino não mandou matar Serveto. O que acontece? O espanhol Miguel Serveto, ele era unicista, ele negava a doutrina da Trindade. E na Idade Média, nós estamos falando da Idade Média, né, do século XVI, o Estado e a Igreja, eles não eram desvinculados. Ao longo da história, se nós analisarmos a história das nações, você vê que historiadores como Arnold Toynbee, por exemplo, e vários outros, né, sempre mostraram que nunca existiu um país ateu. Todas as nações, desde o início da humanidade, quando foram formadas as nações ali, né, as nações sempre tiveram seus deuses e a sua religião. A religião era uma das identidades, era um dos elementos da identidade de uma nação, né?
Essa questão de Estado laico é uma questão recente. E nem quero entrar no mérito, né? Existe seu valor também ali, tá? Mas estamos falando da Idade Média. Na Idade Média, as nações, as leis, elas eram fundamentadas na religião. Então era muito comum em todas as nações as heresias serem condenadas à morte. Serveto, ele fugiu da Inquisição da Igreja Católica Romana justamente por negar a Trindade, por ser de fato um herege. E ele fugiu para Genebra. E ao chegar em Genebra, ele foi advertido por Calvino que se ele pregasse essas heresias, ele seria levado a julgamento, seria levado a juízo. Genebra era governado por um conselho, um grupo conselheiro, conhecido como um conselho municipal ou um conselho governamental, um conselho regente. Calvino, ele não fazia parte desse conselho. Muitas pessoas dizem que Calvino ele era o governador, ele era o chefe do conselho, mas não. Ele nem fazia parte desse conselho e muitas pessoas que faziam parte desse conselho eram contra Calvino. Mas havia a lei da nação, havia a lei em que a heresia era passível de pena de morte. Tá? Agora, isto era algo, nós podemos dizer que nós não concordamos com isso. Nos dias de hoje nós pensamos isso. Não concordamos com isso, podemos dizer isso. Tá? A pessoa pode dizer isso. Mas na Idade Média era assim. Isso era o normal das nações. As leis eram assim. Tá? Você pode não concordar com uma lei vigente hoje no nosso país, mas você não pode descumprir a lei. Então, o que acontece? Na Idade Média, em Genebra, do século XVI, governada por esse conselho municipal, heresia era passível de pena de morte. Agora, veja bem, até por uma questão de bom senso, né? Serveto ele fugiu para Genebra porque ele seria condenado à fogueira pela Igreja Católica Romana por essa mesma heresia. Serveto ele tinha duas questões que ele defendia que eram totalmente contrárias à igreja da época. Ele era contrário ao batismo de crianças e era contrário à Trindade. O fato de negar a Trindade constituía, de fato, uma heresia. Então, ao chegar em Genebra, fugido dos romanos, da igreja papista, ao chegar em Genebra, Calvino alertou o Serveto que se ele propagasse essas heresias, ele seria levado a um tribunal. Tá? Mas Serveto ignorou isto e começou a disseminar em Genebra a ideia que a Trindade não existe. Começou a ensinar uma heresia. E isto contaminava não só a igreja, como era um crime civil. Era um crime que deveria ser julgado, porque havia uma lei, um código penal que considerava crime isto. E como ele começou então a afastar pessoas da verdadeira fé, Calvino comunicou este conselho municipal que Serveto estava pregando essas heresias. Você pode julgar se Calvino deveria denunciá-lo ou não, se Calvino deveria comunicar ou não. Mas você não pode dizer que Calvino matou Serveto. Historicamente, você não tem fundamento para dizer esta acusação. Dizer que foi um assassinato ou que Calvino cometeu um homicídio. Não existe fundamento histórico para esta acusação. Calvino ele comunicou ao Conselho Municipal que o espanhol Miguel Serveto estava pregando heresias em Genebra. E o Conselho Municipal se reuniu, deliberou e condenou Miguel Serveto à fogueira. Calvino interviu e pediu ao Conselho Municipal,
já que a sentença de morte já estava decretada, que Serveto fosse decapitado, porque, teoricamente, a decapitação ela é indolor. Eu não posso afirmar isso, né? Mas, teoricamente, a decapitação ela é indolor e é muito mais rápida. E é muito menos cruel do que uma pessoa ser queimada viva numa fogueira. Calvino, então, ele intercedeu junto ao Conselho Municipal, pedindo que a forma do cumprimento da sentença fosse a decapitação e não a fogueira. Mas o Conselho Municipal optou, entre eles ali, as suas votações, decidiram a fogueira. E Miguel Serveto, então, foi condenado à morte pela fogueira, de fato. Tá? Mas não foi Calvino que matou o Serveto. Né? Calvino fez uma espécie de denúncia. Ele comunicou ao Conselho Municipal que Serveto estava perturbando a igreja, ensinando suas heresias. A heresia contrária à Trindade. Né? Bem, durante esse mesmo período, só para que se registre, a Igreja Romana condenou 36 pessoas à morte por heresia. Em Genebra, apenas uma pessoa, durante todo o período, foi condenada à morte por heresia, que foi Serveto. Então, quando nós vemos alguém dizendo, atacando os reformados e os calvinistas de forma geral, né? Aqueles que nem são reformados, mas são monergistas e são calvinistas também e tal. Quando vemos pessoas querendo combater os monergistas, calvinistas e reformados, afirmando que Calvino era um assassino, nós podemos ver pela história que essa pessoa está equivocada. Né? Muitas vezes nem é de má fé. Ela ouviu isso de alguém ou leu em algum site e propaga. Mas se esta pessoa for pesquisar de fato os registros históricos, ela vai ver que ela está contribuindo para a quebra do 9º mandamento. Tá? Calvino ele não matou o Serveto. Tá? E também essa acusação, mesmo que Calvino tivesse de forma cruel e desleal matado o Serveto, isto não iria afetar em nada a fé reformada, porque a fé reformada ela é fundamentada nas doutrinas bíblicas. Tá? Calvino defendia as mesmas doutrinas. É só isso. Ninguém é apaixonado por Calvino, como eu disse, a ponto de torná-lo infalível ou imaginá-lo infalível. Né? Calvino era apenas um outro homem pecador, como todos os outros que existiram, que existem, né? E que existirão. Tá? O único homem que não pecou foi Cristo. Então, eu convido a todos que tenham dúvidas a respeito, que verifiquem os registros históricos e que não façam acusações que sejam inverdades. Que Deus abençoe sua vida.